Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma sexta-feira, estamos novamente aqui para trazer mais uma vez uma palavra que chegue de encontro ao teu coração, que vá até a tua casa, que vá até os teus familiares, que possa realmente tocar no teu coração e transformar a tua vida. E eu quero, antes de nós orarmos, pedir então... Dá um like aí nessa mensagem, compartilhe essa mensagem aí, compartilhe os links da Igreja Batista do Bom Retiro para as pessoas que você ama. A igreja tem se esforçado nesse tempo de pandemia, todos os pastores, os ministros da igreja, têm se esforçado muito para sempre estar alimentando você que está em casa. Então, compartilhe. Muitas pessoas podem ser alcançadas através dessas palavras para transformar, para mudar, mas principalmente para curar pessoas, para curar corações. E esse é o desejo do nosso coração. O final de semana está chegando. Infelizmente, esse final de semana nós não vamos poder nos reunir aqui presencialmente, como nós estamos fazendo. As leis aqui em Curitiba vieram realmente para apertar novamente com relação ao Covid-19, então tivemos que suspender novamente os cultos, mas nós temos orado e colocado isso diante do Senhor, e nós cremos realmente na intervenção do Senhor, e temos pedido em Deus e esperado em Deus para que possamos entender esse processo, não só na nossa vida, mas na igreja, na sociedade, nas famílias. E para isso eu queria te convidar para orar nesse instante. Vamos orar? Coloque a mão aí no teu coração, talvez você esteja aí debaixo de uma coberta, aqui está frio, está bem gelado, e talvez você esteja num lugar mais quente também, fique à vontade, mas vamos orar. Comece buscando a presença do Senhor. Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, mais uma vez diante do Teu Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por essa semana que nós enfrentamos, ó Pai, talvez algumas dificuldades, alguns problemas, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores e estamos aqui. E que o Senhor fale nessa noite conosco, Pai. Fala comigo, fala com meus irmãos que assistem nas suas casas, através da internet, através desse canal. Ministra, Senhor, nos nossos corações, Pai. A nossa vida, o nosso coração, Pai, é como uma terra seca nessa noite, que precisa ser regado. E queremos ser regado pela presença do Teu Espírito Santo. Então, regue essa palavra nos nossos corações, faça florescer na minha vida e na vida dos meus irmãos. E o Deus de graça, o Deus de restauração que Tu és, ó Pai, possa realmente liberar uma palavra de restauração nessa noite sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Eu abençoo cada vida, cada casa, cada família nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora você pode se assentar. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre o Deus da família. E eu coloquei essa imagem ali que aparece o pai, a mãe, como se fosse um formato de uma casa. E os filhos embaixo, isso simboliza o que? A proteção. Isso pode simbolizar para você que está vendo essa imagem, eu que vi essa imagem, né, na internet, simboliza então a proteção, simboliza o cuidado, simboliza também o amor. Pode ter vários símbolos para mim e para você. Talvez para alguns que estão olhando dizendo, pastor, mas a minha família não é nada disso, nunca foi, ou deixou de ser. Não é mais esse lugar, não é mais esse lugar como um aprisco, como um lugar de cuidado, como um lugar de carinho, de amor. Mas eu quero dizer que mesmo que não seja, pode voltar a ser. Se deixou de ser, pode voltar a ser. Quando que pode? Quando você coloca isso diante de Deus. Por isso que nós colocamos o tema nessa noite, o Deus da família. Ele é o Deus da família. E para a gente entender um pouquinho sobre família, eu tenho que voltar lá nas primeiras páginas da Bíblia. Na verdade, eu tenho que ir lá para o princípio, eu tenho que ir lá para o Gênesis. O Gênesis, então, é o princípio, é o início de todas as coisas, é onde Deus começa o seu relato da sua caminhada com o seu povo. Então, no princípio, o que diz a palavra do Senhor? Gênesis 1, 27, 28a. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se. No princípio, então nós voltamos para o Gênesis, para o Deus da família, no início, no princípio de todas as coisas. Deus, quando Ele estabelece o homem, Deus, quando Ele cria o homem, quando Ele cria a mulher, Ele estabelece o quê? O governo é estabelecido a partir da família. Deus é que determina isso. Dessa forma, Deus vem
Ele cria todas as coisas, ele criou, já tinha criado os céus, já tinha criado a terra, já tinha criado os mares, já tinha criado as florestas, Deus já tinha criado a natureza, os animais, os frutos, as árvores frutíferas. Deus já tinha criado todas as coisas, os montes, as planícies, e agora Deus vai e cria o homem. E o texto vai dizer que ele cria o homem à sua imagem e à semelhança de Deus nós fomos criados. E Deus, então, além de criar, ele abençoa. Deus, ele dá uma bênção sobre o homem, ele traz a bênção dele sobre a vida de Adão, ele traz a bênção dele sobre a vida de Eva, e ele traz essa palavra em forma de que sejam férteis. Ou seja, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, vocês vão povoar a terra. Então, vocês vão encher. E então, esse governo é estabelecido pelo próprio Deus. O governo da família foi estabelecido por Deus. Deus que estabeleceu esse princípio da família, homem, mulher e os filhos. Foi Deus que estabeleceu. E isso é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Então, no princípio foi estabelecido dessa forma. E continua valendo até hoje. Não pense você que qualquer outra forma, de qualquer outra maneira, tudo aquilo que nós fugimos do princípio da palavra de Deus, tudo aquilo que nós tentamos dar um jeitinho, da maneira que nós queremos ou que nós pensamos, achamos que vai funcionar, não vai funcionar. Existe um princípio que foi estabelecido lá no Gênesis, e esse princípio ele continua válido até hoje. E não vai mudar, porque a palavra de Deus não muda. Nós já lemos isso em uma sexta-feira passada dessas, nós lemos que a palavra de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então isso que foi estabelecido no princípio, a questão do governo familiar foi estabelecido e vai ser assim até a volta de Jesus Cristo. Deus que cria e abençoa. Criou Deus o homem, Deus os abençoou. Criar é dar origem. Então, quando Deus cria eu e você, quando Deus cria Adão, Ele está dando origem. É a origem, o significado de criar é dar origem. Então, Deus cria o homem a partir daquele pó. Deus pega o pó, ele amassa, ele mexe com as mãos dele, ele amassa aquele pó, ele faz um narizinho, ele faz 2 olhos, ele faz os 2 ouvidos, uma boca, ele faz 2 braços, o antebraço, as mãos, os pés, as pernas, as coxas. Deus, ele forma o homem, ele cria o homem a partir daquele pó, daquela terra, e ele sopra então o fôlego de vida no homem. Então Deus criou o homem. Então o que é criar? É dar origem. Deus deu a origem ao homem, a mim e a você. Deus, o nosso Criador, Ele nos dá o nosso destino. Opa, como assim, pastor? Então eu não escolho nada? Não. Quem nos criou foi Deus. E Ele, como Criador, Ele nos dá um destino. O destino que Deus deu para mim e para você é um destino de eternidade. Deus nos deu um destino para nós estarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Esse é a origem e o destino do ser humano estão nas mãos de Deus. Então esse papo mas por que as pessoas então vão ir para o inferno, pastor? Então ninguém vai para o inferno? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem tem uma aliança com Jesus Cristo tem a origem e tem o destino certo. Quem não tem aliança com Jesus Cristo tem uma origem também, mas o destino dele é Ele que está escolhendo. Ele não está tendo o destino que foi dado por Deus, ele escolheu um outro destino. Ele está escolhendo um destino sem Deus, um destino longe de Deus. Ele vive uma vida longe, uma vida separada de Deus, e isso traz dor e sofrimento. Não que nós que estamos vivendo com Deus não vamos passar por dificuldades, eu passo e você também passa, mas quando nós estamos com Deus, nós cremos e sabemos que é algo que vai passar, porque a nossa esperança ela não está firmada nessa vida, ela é algo maior, ela é algo eterno. Então a minha esperança ela é uma esperança eterna, ela não se restringe a essa vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 5, 11 e 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. Aí, tá vendo o destino? Deus nos deu um destino. Deus nos deu a vida eterna. Esse é o destino que Deus estabeleceu para mim e para você, a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Então, para mim ter a vida eterna, eu preciso ter o Filho. Só tem a vida eterna em Deus quem tem o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. O texto está se explicando. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não vai ter essa vida eterna.
não vai poder estar com Deus. Então o Deus que cria é o Deus que abençoa, o Deus que dá origem é o Deus que dá o destino para o homem. Deus nos deu um destino. E o destino é estar com Ele na eternidade, é vivermos com Ele por toda a eternidade. Criou Deus o homem, Deus os abençoou. Abençoar é concessão de algo, é conceder algo, é uma concessão que é feita, é uma concessão que é dada. Então Deus cria e Deus abençoa agora o homem, então Deus está dando uma concessão para o homem governar. Deus está dizendo, olha, eu estou concedendo a você, Adão e Eva, para que vocês governem aqui o Éden, vocês vão governar as coisas, vocês vão governar a família. Lembra lá atrás quando eu falei que o princípio do governo é a família que Deus dá? Então, aqui nós entendemos melhor. Então, abençoar é concessão de algo. Deus está concedendo algo que estava nas mãos dele, a autoridade que estava nas mãos de Deus, Deus agora delega a Adão, para Adão, então, também abençoar aqui aonde ele está, o ambiente onde ele está. Então, conceder algo que é teu para o outro. Foi isso que Deus fez, algo que era de Deus, e ele agora compartilha com o ser humano. Agora Deus compartilha com Adão. Então, é algo que Deus compartilhou comigo e com você. Ele tem compartilhado essa autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Derrama a bênção da fertilidade e da multiplicação. Então Deus abençoa e diz assim, ó, vocês vão se multiplicar, vocês vão ser férteis e vão se multiplicar na terra. Então o que Deus está dizendo? Que vai ter um crescimento, que a raça humana, os seres humanos não iam ficar apenas em Adão e Eva. Deus está dizendo assim, ó, vocês vão se multiplicar, vocês vão ser muito férteis aqui nessa terra, aqui no Éden, e vocês vão se multiplicar. Então o Deus que cria é o Deus que abençoa. Mas esse Deus que cria e abençoa, ele também é um Deus que estabelece alguns limites para o ser humano. Ele estabeleceu alguns limites. E olha o limite que Deus colocou para Adão e Eva na narração do Gênesis capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus ordenou. O que Deus faz aqui? Deus está ordenando. Então ele está dando uma ordem para Adão. Deus chama Adão e diz, Adão, vem aqui que eu quero bater um papo contigo. Eu quero ter uma conversa, um tete a tete, um olho no olho, Adão, com você. E eu quero te passar como vai ser o funcionamento do jardim do Éden, Adão. Está vendo todo esse jardim aqui? Tudo é teu. Você pode fazer o que você quiser. Você pode plantar, você pode colher, você pode pegar das árvores, você pode comer todas as frutas, você pode fazer o que você quiser. O jardim todo está aos teus cuidados. É você que governa o jardim. É isso que Deus está dizendo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma. Deus dá uma ordem bem específica aqui. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer ou morrerá. Deus então ele dá uma ordem, ele estabelece aqui um limite para o ser humano. Deus, quando ele está estabelecendo os limites para mim e para você, ele está trazendo um limite protetivo. Deus não colocou, Deus podia ter colocado uma cerca em volta daquela árvore. Deus podia ter colocado um muro em volta daquela árvore. Deus poderia ter feito de outras maneiras. Deus poderia ter botado anjos em volta daquela árvore. Deus podia ter feito de qualquer forma, como ele desejasse. Mas o que ele faz? Ele dá uma palavra para o homem. Ele traz o quê? Uma ordem para o homem que vai cuidar do jardim. Ele está dizendo, olha, tudo é teu. Tudo que está aqui, tudo que os teus olhos têm alcançado, têm visto, é teu, Adão. Mas dessa árvore você não vai comer, você não vai mexer nessa árvore, você não vai comer do fruto dessa árvore. Deus então estabelece o quê? Uma proteção para o próprio ser humano. Não é para a árvore. Muitas vezes nós olhamos, mas por que Deus plantou essa árvore lá no jardim? Essa árvore está lá porque tem um propósito. Então Deus ele poderia ter colocado algo para proteger a árvore, mas Deus não quer proteger a árvore, Deus quer proteger o ser humano. Então a intenção de Deus, quando ele estabelece um limite para mim e para você, é um limite protetivo, de proteção. Quando Deus diz, honra a tua esposa. Quando Deus diz, cuida da tua casa. Quando Deus diz, ama os teus filhos. Deus está dando o quê? Um limite de proteção para a gente. Governa a tua casa bem.
Quantos homens e mulheres não sabem governar a sua casa? Quantos homens e mulheres não conseguem dar a direção no funcionamento da sua casa? E aí vem as crises, e aí vem as dificuldades, e aí vem a falta de diálogo, vem a falta de relacionamento, de proximidade, porque é isso que Deus está fazendo aqui com Adão. Não é que Deus mandou um decreto, não é que Deus pegou uma folha, um papiro, e Deus escreveu lá, e vou dizer isso para Adão aqui, ó Adão, não mexa nessa árvore, não coma desse fruto, você entendeu? Eu vou prender aqui na árvore esse decreto aqui, Adão, ó, que nem a gente faz. Bota a placa no banheiro, sujou, limpe, abriu, feche. Você já viu essas placas? Deus não fez isso. Deus não fez uma placa e pendurou lá na árvore. Não pode comer desse fruto. Não. Deus ele tem uma conversa. Pela intimidade que ele tinha com Adão, Deus ele vem se relacionar com Adão e ele vem conversar com Adão. E Deus está então estabelecendo com Adão ali os princípios e está estabelecendo o que? Os limites de proteção na vida de Adão. Só que Adão, ele vai e não entende isso. Chega um momento da vida dele e de Adão que ele não entende. E às vezes eu e você não entendemos os limites. Quando Deus bota um limite, não cobice, não pode ter o que é do outro, não tem a mulher do outro, não tem o carro do outro. Quando Deus bota os limites, Ele está colocando algo que é protetivo para mim e para você. Nós achamos muitas vezes que são restritivos. É porque Deus é ruim, é porque Deus é mau, é porque Deus não quer me abençoar, é porque Deus não quer me dar aquilo. Não é nada disso. Os limites de Deus sempre vão ser limites protetivos para o homem. Derrotado pela sedução. Então, como que o homem e a mulher são derrotados, pastor? São derrotados pela sedução. Olha só o que o texto de Gênesis vai narrar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele também comeu. Olha o que o texto diz, então, como que o homem é atraído, como que a mulher de Deus e o homem de Deus muitas vezes são atraídos, nós somos atraídos pela sedução. Satanás entra na serpente, ele entra nessa história, e ele vem como um ser para seduzir, ele seduz Eva. Ele traz um papo para Eva que engana Eva e ele seduz o coração de Eva, o entendimento dela, e ela começa a ser atraída para aquele fruto. Eu imagino, aqui é uma conjectura minha, da minha cabeça, tá? Então Eva e Adão passavam e davam uma olhadinha naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles estavam bem distantes. Passou uns dias, eles foram um pouquinho mais perto, mais um passo mais perto, e eles foram se aproximando e foram ficando a 500 metros, a 300 metros, a 50 metros, a 10 metros, e eles começaram a ver que aquele fruto era bonito, que aquele fruto despertou o interesse de Eva, despertou o interesse neles, e daí eles vêm dessa forma, e ela é seduzida. Só que tem uma coisa que me chama a atenção no texto, Adão não foi enganado. Quem que foi enganado? Quem que foi seduzido nesse primeiro momento foi Eva. Adão, ele come do fruto, só que ele já tinha escutado uma ordenança de Deus. Deus já tinha conversado com Adão e tinha dito para ele, Adão, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. E Adão agora, ele vai com um coração endurecido e ele aceita aquilo que a esposa está oferecendo a ele, e ele pega e come daquele fruto. Mas ele tinha uma palavra de Deus que tinha dito para ele não comer daquele fruto. Deus disse que não era para comer daquele fruto, mas Adão vai lá e desobedece a Deus. Então Adão em nenhum momento ele foi enganado, ele pode ter sido omisso, pode ter várias coisas com relação à vida de Adão aqui nesse momento, nessa narrativa, nessa cena. Mas ele não foi enganado, ele não foi seduzido, ele deveria ter se posicionado, mas ele não se posiciona. Então nós somos derrotados muitas vezes pela sedução. Há algo que é sedutor, algo que vem tentando seduzir e seduz o homem, e muitas vezes seduz a esposa, e é um vizinho, é uma vizinha, mas sem querer eu vi ela passando nua na janela, eu recebi dela agora um nudes aqui, pastor, no WhatsApp, ela me mandou aqui na associação, pegou meu número na associação dos moradores, pegou o meu particular e me mandou, e ela é um tremendo avião. E você vai sendo seduzido, e você vai se enrolando e sendo seduzido, e quando vê, você caiu. Aquilo que não era para tocar, aquilo que não era para comer, apesar que Deus não falou que não era para tocar, Deus disse que não era para comer daquele fruto. Mas agora ele está tocando, e agora ele está sendo atraído, e agora ele está
saboreando daquele fruto, mas aquele fruto vem com um peso de derrota, de fracasso, vem como algo que vem trazer uma derrota na vida de Adão. Quando Deus disser para você não faça, é porque não é para você fazer. Porque se você fizer, você pode cometer o mesmo erro que Adão cometeu. E ele pagou um preço caro pela sedução. Eva foi seduzida. Adão não foi enganado. Adão, ele desobedeceu a Deus e o princípio que Deus tinha ensinado e Deus tinha falado para ele. A cobiça da carne. A árvore era boa para se comer. Cobiça da carne é um desejo ardente. Já viu aquele desejo que é quase incontrolável, que está dentro do coração do homem, da mulher, que a gente vê às vezes nas famílias? Então um desejo ardente que traz o que? A concupiscência. Que vai gerar o quê? Um prazer incontrolável. São prazeres incontroláveis. Isso vem gerar no nosso coração o que é inveja. Então a cobiça da carne, que é essa aqui, a minha carne, ela tenta me sabotar. E ela vai me sabotar. Se eu não estiver buscando a Deus, eu vou ser sabotado pela carne. Porque ela vai cobiçar o quê? Ela quis comer aquele fruto. Ela olhou e viu que era bom para ser degustado. Aquele fruto era bom para ser comido. E é isso que ela queria comer, ela queria se deliciar daquele fruto. Então isso é uma cobiça da carne. É um desejo ardente que foi crescendo dentro do coração de Eva. E foi crescendo a tal ponto que gerou o que? A concupiscência no coração daquela mulher. E ela cede, aquele prazer se tornou incontrolável. O desejo dela pelo aquele fruto, para saborear aquele fruto da cobiça, ficou incontrolável e ela caiu e deu ao seu marido, que também caiu. Cobiça da carne. Mas também nós temos a cobiça dos olhos. Agradável aos olhos. Gênesis capítulo 3, 6. Devemos cuidar com os nossos olhos. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Nós temos que cuidar dos nossos olhos. Desejo nasce no olhar. O desejo, esse desejo ardente, incontrolável pelo prazer, muitas vezes vai nascer aonde? Vai nascer no nosso olhar. Nós olhamos, nós somos atraídos para algo, nós somos atraídos para um lugar, ou para uma vista, ou para uma pessoa, ou para um imóvel, ou para um bem, alguma coisa nos atrai. Então o nosso olhar, nós temos que estar sempre vigiando com os nossos olhos. Nós devemos olhar porque os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom, mas se os nossos olhos tiverem trevas, quão terríveis trevas nós estamos. A palavra de Deus já nos diz isso. Então devemos cuidar com o quê? Do nosso olhar, aquilo que nós temos olhado. Cuidar com os olhares maliciosos. E a gente sabe quando alguém está olhando com um olhar malicioso para alguém. Você, quando olha para uma mulher, você pode estar olhando com um olhar malicioso. A mulher também, mas a mulher às vezes é menos do que o homem, mas o homem e uma mulher percebe, as pessoas percebem, a tua esposa também percebe, meu irmão. Quando você olha para uma mulher com um olhar malicioso, então cuidado com os olhares sedutores, com os olhares maliciosos que muitas vezes nós temos. O diabo tentou fazer o mesmo com Jesus, o mesmo papo, a mesma cobiça que ele levou até Eva quando ele chegou e começou com aquele papinho, não é bem assim, não é isso que Deus disse. Não é bem assim, não leve a palavra de Deus tão a sério. Dá para flexibilizar, Eva. Não precisa ser extremo com a palavra de Deus. Deus não vai, se Ele é bom, Ele é amoroso, Ele não vai te expulsar do jardim, Ele não vai te matar. Isso aí é só para botar medo no teu coração, porque Deus, ele é assim, às vezes Ele coloca medo no nosso coração. Isso é balela, é a mesma coisa que Satanás tenta fazer com Jesus. A cobiça dos olhos, olha, está vendo tudo isso aqui? Ele leva Jesus no pináculo e diz, olha, se tu me prostrado, me adorar, todos esses reinos são teus. Isso ele queria o quê? Que os olhos de Jesus cobiçassem aqueles reinos. Mas os reinos já eram de Jesus. Ele queria dar algo para Jesus que ele não podia, porque já era, tudo é de Deus. Foi Deus que criou os céus e a terra. Satanás, ele tenta, então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele tentou Eva e venceu. Quando ele chega diante de Jesus, ele sai derrotado, porque daí Jesus traz uma palavra, olha, nem só de pão viverá o homem, somente ao Senhor Deus adorarás. Então, Jesus, ele rebate a Satanás com a palavra. Muitas vezes, nós somos tentados e nós olhamos e cobiçamos as coisas pelo nosso olhar. E eu queria te perguntar algo nessa noite. Como está o teu olhar? O teu olhar tem sido um olhar malicioso, sedutor,
um olhar que cobiça as outras coisas, cobiça outras pessoas, cobiça às vezes o que o teu vizinho tem, a função do outro na empresa. Se eu fosse o gerente no lugar dele, nada disso aconteceria. Se eu fosse o pastor aqui na igreja, essa igreja estaria diferente. Você começa a cobiçar, então comece a cuidar com o teu olhar, comece a cuidar dos teus olhos. Cuide dos teus olhos. Cuide daquilo que você está vendo e a forma que você está vendo. Cobiça dos olhos. Soberba da vida. Desejável para dar entendimento. Uma pessoa presunçosa, orgulhosa, a altivez, a arrogância. Tudo isso foi entrando no coração deles. Uma pessoa presunçosa. Ela se tornou o quê? Altiva, uma pessoa orgulhosa. Então a soberba, a Bíblia vai dizer que a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede o quê? A queda. Provérbios 16:18 diz isso. Foi isso que aconteceu na vida de Eva. Foi isso que Satanás tentou fazer na vida de Jesus. E é isso que Satanás tenta fazer com cada um de nós. Ele tenta fazer isso com você. Ele te apresenta coisas para te seduzir, para te levar então para a cobiça da carne, para a cobiça dos olhos e também para que a soberba, o orgulho, a altivez entre no teu coração, a arrogância e você se torne alguém presunçoso. Alguém que pense que é só você que sabe fazer. Se não for eu pregar aqui na sexta-feira, não adianta botar outro pastor aqui não. Isso é bobagem. Deus usa quem Ele quer, no tempo que Ele quer, aonde Ele quer, da forma que Ele deseja. Deus é Deus. Nós precisamos desesperadamente de Deus. Nós é que precisamos. Então, meu irmão, a soberba vai preceder a ruína, vai preceder a queda. A altivez do espírito precede o quê? A queda. Foi isso que aconteceu, foi isso que derrubou Adão e Eva. E nós vemos realmente uma família que depois vai sofrer porque foi desestruturada na base, no princípio da palavra de Deus, no momento em que ele deixou de obedecer ao que Deus falou. A cobiça provém do mundo, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou a soberba, não provém do Pai, mas provém do mundo. Provém dessas coisas terrenas. Toda cobiça desenfreada provém da onde? Provém do mundo. Pessoas que cobiçam, desejam, e nada sacia a vida delas. Quando elas alcançam aquilo que elas cobiçam ou cobiçaram por muito tempo, aquilo ali se torna como se fosse um troféu. E ela se cansa, e daqui a pouco ela já abandona aquilo ali, e ela já vai em direção a outra coisa, ela já começa a cobiçar. Ela cobiçava aquele cargo, ela já alcançou, agora ela não quer mais aquele cargo. Ela cobiçava ser líder de célula na igreja, mas agora ela não quer mais ser líder de célula, porque ela já alcançou. E ela continua sempre cobiçando algo a mais, ela nunca vai estar saciada, porque ela não se volta para Deus. A cobiça, então, ela provém da onde? Ela provém do mundo, mas muitas vezes, eu e você, precisamos parar e refletir e olhar para dentro do nosso coração e ver se o nosso coração não está preso na cobiça. Olhe para dentro do teu coração agora, meu irmão, nessa noite. Nesse momento, olhe para dentro do teu coração. Vê se o teu coração não é um coração que está preso na cobiça desse mundo, nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo. Se você não está se prendendo, se enredando com as coisas desse mundo. A cobiça então provém do mundo. Pecado conduz à ruína. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Olha só a afirmação que Satanás, a serpente, faz para Eva. Então ela diz: é certo que vocês não morrerão. O pecado se apresenta como algo então sedutor. Eu já falei sobre isso. O pecado se apresenta como algo bom, como algo que traz o quê? Prazer. Gera uma sensação de prazer. Vai gerar uma sensação de prazer. Por quê? Porque ela queria descobrir qual era o gosto daquele fruto. Ela já deveria ter comido de todos os frutos do jardim. Já tinha comido, sei lá, não sei como é que é o nome aqui no Paraná. Pode ser mimosa, vergamota lá no sul. Enfim, pocã. Poderia ter comido banana. Ela poderia ter comido todas as frutas, uva, ameixa, todas as frutas que estavam ali, todos os legumes ela já provou, mas ela queria provar o quê? Aquele que foi dito que não era para ela provar, que não era para ela comer daquele fruto. Então ela vai gerar o quê? Uma sensação de prazer. Também gera uma sensação que não vai ser descoberto. Eu peco, está dando certo, pastor, ninguém viu.
Eu saí do culto e fui para um motel com a irmãzinha e ninguém descobriu nada. Isso já faz 2 meses que eu tenho feito isso. Todo domingo eu saio do culto e saio com a minha namorada e nós vamos para um motel e ninguém descobriu. Então dá uma sensação que você nunca vai ser descoberto, que você está fazendo algo de errado e está dando certo a tua vida, está tudo funcionando. Meus irmãos, eu quero dizer que não é assim no mundo espiritual. Não é assim com Deus. Deus, ele não age dessa forma. Aquilo que está encoberto vai aparecer. Você está achando que nunca vai ser descoberto o teu erro, a tua falcatrua, o teu desvio. Eu quero te dizer, o teu pecado, ele vai ser uma hora escancarado e todo mundo vai saber e todo mundo vai ver. Parece ser vantajoso num primeiro momento. Como eu disse, está dando tudo certo. Parece ser vantajoso viver no pecado. Parece que está sendo algo bom, produtivo, algo que tem dado um bom resultado para mim, pastor. Então por que eu vou abandonar? O pecado conduz à ruína. A palavra de Deus diz isso para nós. As falhas do homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Então Deus deu uma ordem ao homem. Adão não cumpriu o decreto de Deus, perde a presença de Deus e ele perde o favor de Deus. Então ele tem aqui uma falha. Uma falha que Deus perdoou, mas ele trouxe o quê? Uma consequência sobre a vida dele. Não só sobre a vida dele, porque se fosse só sobre a vida de Adão, beleza, mas não trouxe uma consequência só sobre a vida de Adão. Ele trouxe uma consequência sobre a tua vida e sobre a minha vida. E nós vivemos debaixo dessa consequência, desse ato de Adão, de não prestar atenção naquilo que Deus estava dizendo, de não obedecer aquilo que Deus disse. E Deus ordenou ao homem, Deus deu uma ordem. Deus, ele deu os princípios, mas ele deu uma ordem para Adão. Uma ordem, e ele não cumpriu. Às vezes Deus está dando uma ordem para nós. Deus está pedindo algo para nós e nós não cumprimos aquilo que Deus está pedindo. Nós não fazemos da forma que Deus quer que faça. Nós queremos fazer do nosso jeito. Deus está dizendo, não se envolva com esse negócio. Eu já te falei, Marcos, não se envolve com essa pessoa. Não faz esse negócio. Não entra nessa sociedade. Não entra nesse casamento. Eu já te avisei, eu estou te pedindo, estou te dando uma ordem. Não faça tal coisa. Não vá por esse caminho. Não vá para essa cidade. Mas mesmo assim nós desobedecemos a Deus. Então Deus, ele deu uma ordem ao homem que Adão não cumpriu a ordem de Deus. Qual é a ordem que Deus tem dado para você que você não tem cumprido? Talvez Deus tenha dado uma ordem para você, para a tua casa, para a tua família, e até hoje você não tem cumprido. Talvez a ordem de Deus seja para você começar a ler a Bíblia dentro da tua casa, parar de murmurar, parar de falar mal do teu marido, parar de falar mal da tua esposa, parar de falar mal dos teus filhos, parar de falar mal do teu vizinho, parar de falar mal do teu emprego. Deus está dizendo, eu não quero que você fale mal, eu quero que você ame, eu quero que você abençoe. E você continua insistindo. Deus deu uma ordem para Adão e ele não cumpriu. Deus está dando uma ordem para mim e para você. A pergunta é, nós estamos cumprindo a ordem de Deus? O fracasso do homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem. A queda não se dá por causa do fruto. Sabe o que nós nos iludimos, nos enganamos? Nós achamos que a queda está relacionada porque Eva comeu e deu para Adão. É óbvio que Deus tinha dito, Deus tinha dado uma ordem ao homem. Deus disse, não coma do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. A queda acontece por causa da desobediência. Porque antes de comer o fruto, a desobediência já tinha nascido e brotado e dado um fruto aonde? Dentro do coração de Adão. Porque Deus tinha dito para ele, não coma desse fruto. Então a queda não é somente porque eles comeram o fruto. A queda se dá por causa da desobediência. A minha derrota, a tua derrota, os nossos fracassos, como o homem fracassou, os nossos fracassos, muitas vezes, eles estão ligados ao que? Aos nossos atos de desobediência, ou seja, a nossa vida de pecado. O que estava sendo testado era se ele obedeceria a Deus. O que Deus estava testando ali com Adão não era só o fruto, mas era muito maior que o fruto. Deus queria saber o que estava dentro do coração de Adão, se Adão iria obedecer a Deus ou se Adão iria fraquejar, e ele fracassa naquela ordem, ele fracassa naquilo que Deus pediu para ele fazer. Foi isso que aconteceu. Então toda vez que você desobedece, toda vez que eu desobedeço, eu quero te dizer que nós estamos atraindo a maldição sobre as nossas vidas. E muitas vezes, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo hoje, estão vivendo aprisionadas dentro de calabouço, dentro de jaula, dentro de prisão. Pessoas que estão algemadas, presas
porque estão vivendo em desobediência. Deus disse, perdoa. Ela diz, não perdoo. Deus diz, reconsidera. Não reconsidero. Deus diz, não faça. Ele vai lá e faz. Deus diz, se afasta. Ele se aproxima. Então, nós estamos colhendo aquilo que nós estamos semeando. Então, se você tem semeado desobediência, você vai colher fracasso na tua vida. Pode ter certeza. As consequências do pecado. Pois todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Porque no Romanos 3:23, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2:17b. Morte física e espiritual. Perde o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente lê os textos bíblicos correndo. Olha as consequências que o pecado traz sobre a vida de Adão e sobre a nossa vida. Às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma muito rápida, muito superficial, e nós não percebemos o que está sendo narrado, o que está sendo ensinado ali na palavra de Deus. Além da morte que Deus falou, certamente você vai morrer, tanto a morte física quanto a morte espiritual. O que Adão perdeu de maior? O que Adão perde? Ele perde a presença de Deus. A maior perda, quero dizer melhor, né? A maior perda de Adão foi perder a presença do Senhor. Ele perde a presença de desfrutar. Um pouco antes, Deus tinha chamado ele para conversar e tinha dito, olha, eu vou te dar uma ordem, não coma desse fruto. Deus estava falando com ele, agora Deus não vai mais falar com ele. Deus tem uma última conversa com Adão e com Eva, e ele dá a sentença para eles do castigo daquilo da desobediência. Não que Deus tenha dado o castigo, mas o castigo veio pela desobediência deles. Aí Deus dá aquela sentença para ele e depois disso ele é expulso do jardim. Ele perde a presença. Quando você foi expulso do jardim, quando nós somos expulsos do jardim, nós perdemos a presença do Senhor. Quantas pessoas estão dentro de casa, estão nas nossas famílias, que estão sendo expulsas do jardim, que perderam a presença do Senhor, que não desfrutam mais desse privilégio da presença do Senhor. Famílias inteiras que não se reúnem em volta da mesa para celebrar o Senhor. Famílias inteiras que não têm momentos de oração, momentos de adoração juntos, que estão perdendo a presença do Senhor. Pessoas que estão dentro de casa, mas elas estão fora do jardim. Elas não pertencem ao jardim de Deus. E nós, eu e você, muitas vezes não temos nem nos preocupado em apresentar, em abrir o portão desse jardim para que essa pessoa possa entrar nesse jardim. Voltar para a casa do Pai e estar junto nesse privilégio, nesse mover de estar na presença de Deus. As consequências do pecado. O homem vive a insegurança sem Deus. Sabe o que aconteceu? Nós começamos a viver uma insegurança, porque o jardim, ele era regado, ele era abastecido. Além de tudo que Deus tinha criado, o jardim se mantinha pela presença de Deus. Então a presença de Deus alimentava e fazia funcionar todo aquele jardim que o homem estava inserido. Então isso traz o que? Insegurança. Quando o homem é expulso do jardim, ele perde a segurança. Não do jardim, mas ele perde a segurança da presença de Deus. Agora, sem a presença de Deus, o homem começa a andar pela própria segurança dele, mas nós não temos segurança em nós mesmos. O que nós geramos em nós é uma insegurança. É isso que acontece. O homem agora começa a viver uma insegurança porque ele não tem mais a presença de Deus. Perde a identidade de filho. Antes de sair do jardim, ele tem que devolver a identidade dele, porque ele perdeu a identidade lá no jardim, na verdade. Ele perde no jardim. Ele perdeu a identidade dele lá do lado daquela árvore. No momento que ele come aquele fruto, ele está pegando a identidade dele de filho e está trocando pelo aquele fruto. Ele está dizendo assim, eu quero ter o entendimento que Deus tem, eu quero conhecer o que Deus conhece. Mas ele se esqueceu que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus o completava em tudo. Ele não teria falta de nada. O homem não teria necessidade nenhuma, de conhecimento nenhum, porque como criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, nós éramos alimentados pelo próprio Deus. Então Deus se revelava ao homem, perde a identidade. Então Adão pega e troca a identidade dele por um fruto proibido que Deus disse que não era para comer. Longe de Deus, a vida não tem sentido. Eu quero dizer uma coisa para você, que toda vez que você fica longe de Deus, que você caminha sem Deus, que você vira as costas para Deus, a vida não tem sentido. A vida se torna um peso quase insuportável, quando nós caminhamos realmente longe de Deus.
causa problema de relacionamento. Agora ele tem um problema de um relacionamento com Deus, que ele quebra o relacionamento dele com Deus, então causa problema de relacionamento. Ele tem agora um problema de relacionamento com Deus, e agora ele começa a ter um problema de um relacionamento com a esposa dele. E daqui a pouco vai entrar nessa história os filhos dele. E ele vai ter problema de relacionamento com os filhos. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Muitas das causas dos problemas, dos relacionamentos quebrados, destruídos dentro de casa, estão aí, porque nós estamos longe de Deus, nós nos afastamos de Deus, então nós começamos a viver o quê? Problemas de relacionamento. A mulher parece que fala inglês, o marido parece que fala japonês, não há entendimento dentro de casa, parece uma torre de Babel dentro de casa. Não há entendimento, vocês não conseguem conversar, não conseguem dialogar, é isso que acontece. Causa, então, um problema de relacionamento, traz essa causa. Aquele que pratica o pecado, segura aí, meu irmão, bota o cinto de segurança. As consequências do pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Onde está isso, pastor? 1 João 3:8a. Aquele que pratica, que vive na prática do pecado, é do diabo. Sem Deus, o homem é escravo do diabo. Sem Deus, o homem se torna escravo desse mundo e se torna escravo do inimigo, se torna escravo do diabo e começa a fazer e praticar as coisas que o diabo quer. Lembra daquele espírito de sedução lá atrás, que seduziu Eva? O homem vive nesse espírito de sedução. O homem gênero, o homem mulher, vive nesse espírito de sedução. Então o homem se torna escravo do inimigo, ele se torna escravo do diabo. Essas são as consequências do pecado. E além de tudo, o pecado também tem um salário. É um salário que traz dor, que traz uma remuneração dolorosa, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Consequências desastrosas, remuneração dolorosa. Paulo usa a fala de Deus com Adão. Certamente você vai morrer se você comer desse fruto. E agora Paulo está dizendo lá em Romanos que aquela desobediência tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Foi isso, o salário que Adão recebeu por desobedecer a Deus foi a morte, foi a separação de Deus. Então o salário do pecado é a morte. Pensa numa remuneração dolorosa. Você acha que o salário que você ganha aí na tua empresa, que às vezes você murmura, reclama, diz que é pouco, que não dá para pagar as contas, meu irmão. Você acha que isso aí é ruim? Ruim é receber essa remuneração, é receber o salário do teu pecado. Abandona o teu pecado, porque esse salário sim, vai ser um salário que vai te ser, se você receber esse salário, você vai ter uma separação eterna de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas pastor, você só está falando de coisa, de uma família que está vivendo uma disfunção. Tem solução para mim, pastor? Tem solução para você. Tem solução para mim, tem solução para nós, tem solução para todo aquele que busca a Deus, para todo aquele que se volta, que volta o seu coração para Deus, tem solução, tem. Aonde está isso aí, pastor? Está na palavra de Deus, a redenção em Cristo, mas o dom gratuito. Lembra do Romanos 6:23 que eu li na lâmina anterior? Agora eu vou concluir o verso. Mas o dom gratuito de Deus, ou o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O dom, o presente que eu recebo é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obra de Cristo na cruz é o nosso objeto de fé e esperança. A obra de Cristo na cruz é o meu objeto de fé e esperança. Então, por que eu sei que eu vou receber esse dom gratuito de Deus? Eu já recebi essa salvação e eu recebi a vida eterna. Porque eu creio em Jesus Cristo, porque um dia eu tive uma aliança com Ele, porque um dia a redenção dEle me alcançou. Porque um dia a graça dele se manifestou na minha vida, através de uma ministração dessa palavra. E eu entendi que eu precisava realmente fazer uma aliança com Jesus, porque eu estava vivendo tudo aquilo. Eu vivia um Adão, eu era um Adão, igualzinho a Adão. Eu fazia as mesmas coisas que o Adão fez. Eu me omitia, eu pecava, eu não tinha presença de Deus, eu não tinha identidade, eu era um Adãozinho. Eu andava como Adão, eu fazia as coisas de Adão. Eu me relacionava com as pessoas que nem Adão se relacionava depois da queda com as outras pessoas, com interesse. Então eu era um Adão. Mas agora, em Cristo Jesus, a minha redenção, então eu tenho em Cristo Jesus. E agora eu passo a ter o quê? Uma relação com Deus novamente restaurada em Jesus, e eu passo a ter a vida eterna.
você pode alcançar a vida eterna através da obra de Cristo. Então ela é objeto da nossa fé e da nossa esperança. É a obra de Cristo. Redenção da família é Cristo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Diga isso aí na tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Creia. Atos 16, 31. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua família, todos da sua casa. Paulo e Silas e o carcereiro, 3 personagens aqui. Paulo e Silas estão presos, cantando. E o carcereiro entra nessa história. Essa narrativa está sendo falada agora para o carcereiro. E eles vão lá e pregam a palavra para o carcereiro e para toda a sua família. Salvação está disponível para toda a nossa casa. Basta apenas crer. O que o carcereiro fez, ele creu naquela palavra. Ele creu naquele mover. Ele creu na redenção de Cristo na vida dele. E essa redenção iria alcançar toda a sua casa. A salvação está disponível para mim e para você. Ela está disponível, você só precisa crer. Creia realmente que Deus vai mudar esse cativeiro. Creia realmente que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai mudar a tua família, que Deus vai mudar o teu coração, que Deus vai mudar essa sentença, que Deus vai mandar embora essa enfermidade. Creia na redenção de Cristo, está disponível para aquele que crê. Famílias guiadas pelo Espírito Santo, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Efésios 5, 18 e 19. O que Deus desejou fazer na família de Adão, Ele quer fazer na sua. O que Deus desejou fazer na vida e na família de Adão, que fosse uma família cheia do Espírito Santo, que cantasse, que louvasse a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Era esse relacionamento que Deus queria ter com a família de Adão e Eva. Era esse o desejo do coração do nosso Pai. E Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer isso na sua família. Família cheia do Espírito Santo de Deus, famílias que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, são famílias cheias, são famílias que falam salmos, que cantam cânticos espirituais, que cantam e louvam ao Senhor. A tua família é assim? A tua família é uma família guiada pelo Espírito Santo? Ih, pastor, pegou, minha família não é assim, mas pode ser, meu irmão. Creia, comece a ver. Comece a profetizar que a tua família será uma família cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito da promessa de Deus sobre a tua vida, mesmo que você não esteja vendo. Temos famílias cheias do poder de Deus. É possível, na obra do Espírito Santo, termos famílias cheias do Espírito, do poder de Deus, cheias do poder de Deus. Como que é possível? É possível se nós entendemos a obra do Espírito Santo, o Consolador. Nós só vamos conseguir, essa obra só vai ser possível de nós nos tornarmos uma família que canta, que lê salmos, que canta cânticos espirituais, que canta e louva ao Senhor, que adora o Senhor, que é cheia do Espírito Santo. Se nós entendermos a obra do Espírito Santo, se nós dermos vazão ao Espírito Santo, se nós não nos enchermos, não nos embriagarmos com vinho, mas nos enchermos do Espírito Santo, aí é possível essa obra acontecer. Aquela obra que Deus desejava fazer na família de Adão, Ele continua desejando fazer na tua família. Uma obra de restauração, de redenção, uma obra para que você seja cheio do Espírito Santo. Famílias guiadas pelo Espírito Santo, famílias sendo controladas constantemente pelo Espírito Santo. Você precisa ter as tuas atitudes, você precisa ter o teu coração, você precisa ter a tua mente, você precisa ter o teu corpo todo controlado constantemente pelo Espírito Santo de Deus. O teu caráter tem que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. O meu caráter precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus constantemente. Nós precisamos ser controlados. Para nós sermos cheios, é porque nós estamos sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus. As minhas ações, as tuas ações, elas não podem ser dominadas pela cobiça da carne. Não, tem que ser controladas e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Famílias conduzidas pelo Espírito Santo. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar pela tua família. Por tudo isso que nós ministramos, tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Eu queria orar por você. Talvez a tua família tenha vivido a desobediência, talvez a tua família tenha vivido a cobiça da carne,
Talvez você é alguém da tua família que viva na cobiça dos olhos, na soberba da vida, no orgulho. E você vive no pecado. Eu quero te dizer que o pecado tem um salário. O pecado vai trazer ruína sobre a tua vida. Se não trouxe, vai trazer. Pastor, você está falando, mas não aconteceu nada, mas vai acontecer. Um dia vai acontecer, pode ter certeza. O pecado, ele só vem para destruir o ser humano. Ele não vem para construir. Quem constrói é o Espírito Santo de Deus. Quem constrói no homem é Deus, através da obra redentora do Espírito Santo e de Jesus Cristo. E eu queria orar por você. Eu queria que a tua família fosse uma família, se torne uma família conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser uma família conduzida pelo Espírito Santo de Deus? Você quer ser uma família cheia do Espírito Santo de Deus, uma família que se move no Espírito de Deus? Eu queria convidar você que pode, que não tem nenhum problema de saúde, que pode, se ajoelha aí na tua casa que eu vou orar por você. Eu vou me ajoelhar aqui também, eu queria convidar você a se ajoelhar aí na tua casa, para que nós possamos orar nesse sentido, para que o Espírito Santo nos batize, para que o Espírito Santo nos encha, para que o Espírito Santo venha fazer a obra restauradora dele na minha vida e na tua vida. Vamos orar nesse sentido? Você pode orar comigo? Vamos orar. Senhor Jesus, amado e doce Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Queremos, ó Pai, ter famílias vividas, famílias que vivam direcionadas, cheias do Teu Espírito Santo. Famílias, ó Pai, que são conduzidas pelo mover do Teu Espírito Santo. Queremos viver nas nossas casas, ó Pai, a plenitude da ação do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Queremos a manifestação verdadeira, a manifestação viva do Teu Espírito Santo na nossa vida e na nossa casa. Pai, nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes, ó Pai, nós, como homens, ó Pai, fomos seduzidos, nos deixamos ser seduzidos e nos seduzimos pelas coisas do mundo. Somos seduzidos, ó Pai, pela cobiça dos olhos, do corpo, Senhor, e da carne. Somos seduzidos, ó Pai, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Deus, eu quero Te pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus. Tudo isso que me afasta do Senhor, tudo isso que me leva para longe do Senhor, me distancia da presença do Senhor. Famílias que estão andando longe do Senhor, Pai, que elas possam voltar hoje, Pai. Famílias que têm vivido como Adão e Eva viveram quando foram expulsos do jardim, Pai, que foi quebrado o relacionamento com o Senhor, Pai. Nessa noite essas famílias querem um recomeço com o Senhor, então recomeça conosco novamente, Pai, com a minha família e comigo, e com as famílias que nos ouvem nessa noite e que desejam realmente recomeçar com o Senhor. Que as famílias possam ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor. Queremos a presença manifesta do Senhor nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos ser conduzidos, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos sejam conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Transforma o meu caráter, transforma o caráter daqueles que nos ouvem nessa noite, Pai. Caráter moldado segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Termos famílias cheias, famílias curadas, famílias restauradas, famílias que se movam no poder do Espírito Santo de Deus. Batiza os Teus filhos nessa noite, enche os Teus filhos nessa noite com a presença do Senhor, Pai. Eu oro assim, agradecido por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que Deus abençoe você nessa noite, que você tenha uma noite de paz, uma noite de descanso na presença do Senhor. Que Deus te dê um final de semana cheio da graça, cheio da alegria, cheio da presença dEle. No próximo domingo nós estaremos aqui. Amanhã, sábado, antes, temos o culto dos jovens aqui às 19h30. Domingo de manhã, às 10h e às 19h, também teremos culto de celebração e adoração ao Senhor. Não deixe de participar, não deixe de dar um like nessas mensagens, não deixe de enviar para as pessoas, compartilhe aquilo que Deus está fazendo na tua vida, Deus deseja fazer na vida das outras pessoas. E deixe de viver como Adão e passe a viver como uma família conduzida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente. Amém.